pessoal do nono ano. Vamos fazer a correção agora da nossa atividade complementar, né? Lembrando que nós estamos falando aí de um assunto que como eu falei para vocês nos últimos dias de aula, né? É o que estamos vivenciando, uma guerra entre nações, só que hoje uma guerra em busca de uma solução, tá? Que não fica longe desse momento aqui da história humana. Vamos lá. Eu coloquei um texto para vocês chamado Fim da Bipolarização, né? O fim do mundo bipolarizado e da Guerra Fria não significou a eliminação dos conflitos e tensões internacionais. Atualmente, os confrontos se revestem mais de um conteúdo comercial, tecnológico e financeiro do que político-ideológico. Da denominada Nova Ordem Mundial, 3 grandes polos controlam a riqueza e desenvolvimento técnico-científico do século XXI. Lembrando que nós estamos falando de um mundo antes de 2020, hoje totalmente diferente, mudado, né? Aí eu até coloquei essas imagens aqui para vocês, que após a Segunda Guerra Mundial, o que nós vivemos? O que nós tínhamos vivido, né? Tínhamos vivido aí um desfecho de 2 grandes nações disputando o poder pelo mundo. Acabou quando? Acabou, né? Muitos colocam com a queda do Muro de Berlim. E hoje, que tipo de guerra vivenciamos? Vivenciamos essa guerra aqui, né? Uma guerra hoje comercial, técnico, né? E científico pelo poder do mundo, tá? Aí, a questão número 1. Explique o que é uma ordem geopolítica mundial, tá? Então, uma ordem geopolítica mundial é a correlação de forças no plano internacional, ou seja, o equilíbrio de poder, né, entre os estados nacionais. Lembrando, gente, que as imagens falam, tá? Por exemplo, esta imagem aqui, os grandes representantes, as grandes nações, né, dando um desfecho para o nosso planeta. Já aqui, e nós tínhamos estudado que antes, ou melhor, que esse desfecho é de quem? Dos Estados Unidos. Olha a bandeira americana aqui, né? Impõe o seu poder militar, político, econômico, perante qualquer outra nação, tá? Um único país. Aí na questão número 2, a momento da história, que momento da história o tema fim da bipolarização se refere? Então se refere ao fim da Guerra Fria, momento em que o mundo estava dividido por 2 sistemas, o capitalismo dos Estados Unidos e o socialismo da União Soviética. Então uma guerra, gente, que não foi um confronto direto, né? Prof, se fosse, não estaríamos aqui, né? Teríamos dado início aí naquela época à Terceira Guerra Mundial. Então, olha como o mundo ficou, queira ou não, pense para a população daquela época, gente, medo de um confronto bélico aí, né? Então, vivenciou dessa maneira, a corda bamba, né? Um país aí, né, tentando aliados no mundo inteiro, tá? Então, esse foi o desfecho aí, o capitalismo representado pelos Estados Unidos e o socialismo representado pela União Soviética. Já a questão número 3, com o fim da Guerra Fria, surge uma nova ordem mundial. Quem passa a comandar esta nova ordem? Olha o singular, né? Lembrando que após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética eram as 2 nações mais poderosas, né? Mas lembrando que até então só uma poderia disputar o controle do nosso planeta. Aí entra, né, começa o desfecho da Guerra Fria. Só que acaba, né? Então passa a comandar a nova ordem mundial os países desenvolvidos, como o principal, Estados Unidos, os países que passaram a integrar a União Europeia em seu começo. E lembrando que alguns países, após a Segunda Guerra Mundial, né, se tornaram aliados dos Estados Unidos no plano Marshall. E olha o que vivenciamos hoje, né? Que mundo estamos vivendo? Olha a nossa bandeira aqui, tá? Aí vem a questão número 4, que outras, né, ordens econômicas e políticas começaram a surgir dentro da ordem geopolítica mundial. Então, gente, após a Segunda Guerra Mundial, após o fim da Guerra Fria, sucedeu o poder no mundo.
mas sempre e perante, né, a uma única nação como a mais forte. Então surge a unipolar, Estados Unidos, a monopolar, também o multipolar e a multipolar. Então Estados Unidos, mas outras nações também que representam, né, uma economia forte, tá? Então aqui, ó, eu achei interessante essa imagem aqui para colocar para vocês, né? Mas lembrando, gente, que os Estados Unidos até então têm o poder econômico, militar, político em mãos, né? Mas e as outras nações? Outra coisa que a prof pede para vocês não confundirem. Ah, prof, mas o país da União Europeia. Lembrando que a União Europeia não é um país, tá? É um bloco formado por países desenvolvidos da Europa. E lembrando também que Europa, continente, tá? Aí na questão número 5. Na denominada nova ordem mundial, 3 grandes polos controlam a riqueza e o desenvolvimento técnico-científico do século XXI. Que países são descritos no trecho do texto em destaque, tá? Eu pedi 3 exemplos e acabei colocando até mais que 3 para vocês verem, gente, que dentro da geopolítica mundial, de um dia para o outro, tudo é suscetível a mudanças, tá? Então, olha aí, primeiramente, os Estados Unidos, né? Hoje ele vem seguido da China, tá? Um país que alavancou, né, a sua economia, a sua indústria, tá? Seguido aí da Alemanha, Japão, Inglaterra, tá? Então aqui, ó, como nós podemos ver, os Estados Unidos com um grande poder econômico nas mãos. Aí aqui o Japão, né? Prof, por que ali a China ainda não aparece? Porque, gente, como eu falei para vocês, a China, ela, digamos assim, é um país quietinho, em pouco tempo, segunda maior economia do mundo. Mas lembrando que é uma economia de mercado aberto. Lembrando que a China ainda guarda o socialismo. É um país socialista, mas é um socialismo diferente daquela época da Guerra Fria. Lembrando que a China é uma economia aberta, ela negocia com qualquer outro país do mundo, tá? Então hoje está aí, né, esse alavancar entre Estados Unidos e China, tá? Só que, gente, deixando claro para vocês que esse conteúdo de 2019 para trás, tá? Hoje, que mundo nós teremos? Que desfecho nós teremos após, né, esse problema que estamos vivenciando? Lembrando que dentro da geopolítica, dentro da nova ordem mundial, tudo é sujeito a mudanças aqui dentro, tá? Aí na questão número 6, controla a riqueza e desenvolvimento técnico-científico do século XXI. Que tipo de guerra nasceu em substituição ao poderio militar perante a globalização? Lembrando, né, que o mundo na época da Guerra Fria, o grande medo, como eu falo para vocês, é aquele apertar de dedos. Não que não tenhamos medo ainda, mas hoje nós sabemos que nós temos um outro tipo de guerra, né? Aquela guerra inteligente, aquela guerra robotizada, né? Então nasce a guerra inteligente pela informática, telecomunicações, e a guerra cyberespaço aí, né? As redes de computadores perante toda e qualquer informação. Então a tecnologia foi a mais dentro do mundo globalizado. Ah, prof, quer dizer que vivemos na aldeia global. Lembrando, gente, que apesar do pequeno tamanho do nosso planeta, nem todos têm acesso a esses bens. Não só nações, mas como pessoas em determinados países, como eu falo para vocês. Dentro do Brasil dos Brasis, tem pessoas que vivem essa guerra inteligente? Infelizmente não. Infelizmente nós temos os excluídos aí deste poder, né, perante as informações aí, tá? Já na questão número 7 aqui, eu coloquei um outro texto para vocês a respeito do continente europeu, tá? O continente, o segundo menor continente aqui, tá? Então, e lembrando que a Ásia, juntamente com a Europa, formam o que nós chamamos de Eurásia. Na realidade é um único continente, tá? Mas separado aí devido às questões não físicas, mas pelas questões culturais, econômicas, tá? Se diferem 2 continentes totalmente diferentes. Então as terras europeias e asiáticas formam uma única massa de terra chamada Eurásia, porém são continentes diferentes
devido a fatores, como fatores históricos, econômicos. Prof, poderia, além do cultural, colocar econômico? Sim, tá? Então, olhem aqui o mapa da Eurásia, tá? Mas olhem aqui a divisão que nós temos entre 6 continentes, tá? Mas na realidade, uma única massa de terra chamada Eurásia. Aí, escreva o nome dos limites naturais que separam a Europa da Ásia. Nós temos aqui os Montes Urais, o Mar Cáspio e o Mar Negro. Eu vou deixar esse mapa aqui para vocês, gente, porque ele retoma certinho. Lembrando que o maior país, a Rússia, faz parte dos 2 continentes. Só que a menor parte, né, da Rússia, juntamente com a sua capital Moscou, fica na parte da Europa. Se separa por uma cadeia de montanha, tá? Pelo Mar Negro e o Mar Cáspio. Nesse mapinha aqui, vocês podem ver bem nítido aí, né, essa diferença na parte física entre esses 2 continentes, tá? A questão número 8, também coloquei um pequeno texto para vocês ali a respeito da característica da Europa Ocidental e da Europa Oriental para a Europa Ocidental, né? Explique por que o texto menciona que as características da Europa elas não são homogêneas. Lembrando, gente, que dentro da Europa nós temos aqui, ó, da Europa. Se eu pegar a Europa, sim, é o continente mais desenvolvido do mundo hoje. Mas dentro da Europa, os seus países, a economia ela não é homogênea, tá? Lembrando que essas diferenças se deu por vários aspectos ali, tá? Lembrando a questão também da Guerra Fria, ok? E nós temos ali como desfecho físico, né? As paisagens, a cultura e o seu clima. Olha a Europa aqui, tá? Nós temos lugares da Europa que estão próximos ao Círculo Polar Ártico. Então são lugares muito frios. Olha a posição da Islândia no globo, tá? Já ao sul da Europa, tá? Devido ao mar Mediterrâneo ali, a parte física, são lugares que no verão chega a 40 graus e lugares que no verão não ultrapassam os 10 graus ali, né? Então tem um relevo diferente de um local, de um dado país para outro, ok? Aí nós temos aqui já a questão número 10. Por que o continente europeu foi dividido em Europa Ocidental e Europa Oriental? Olha o mapa como é nítido, tá? Então essa divisão ocorreu de acordo com diferenças ideológicas, né? Durante a segunda metade do século XX aí. Lembrando que apoio aos Estados Unidos capitalismo, apoio à União Soviética ali socialismo, tá? Então ficou dividido, né, a Europa em 2 sistemas econômicos, tá? Aí a questão número 11. Europa Oriental ou Europa Ocidental, qual delas é a menos desenvolvida? Escreva 2 fatores que desencadearam toda essa falta de investimento. Então, a Europa Oriental, devido ao colapso do socialismo, passou por grandes transformações, como conflitos étnicos, religiosos, até mesmo o surgimento de novos países que foram desintegrados da União Soviética naquela época. Tem uma página do livro de vocês que mostra o mapa e o nome de cada país que surgiu após aí a crise dentro do território da União Soviética. Aqui a imagem, né? Estão lembrados daquele vídeo que eu deixei para vocês, né? Com o fim da Guerra Fria, ali dentro da Alemanha, né? A queda do Muro de Berlim, pondo fim a essa questão aqui. Mas é nítido a diferença dentro da Europa Oriental para a Europa Ocidental nas questões econômicas. Já na questão número 12, nos últimos anos, o fim do regime socialista em um país europeu provocou também a sua desintegração territorial, resultando em conflito entre as nações ali presentes. É o caso do território denominado. Então nós sabemos, gente, que no caso o antigo Iugoslávia foi um território que passou por grandes e grave crise econômica e muitos conflitos, tá? Que até mesmo quando retornarmos nós vamos ver em vídeos, tá? A morte de centenas de civis, né? Por parte de pessoas que queriam, né? Que fosse dividido e outros, né? Que queria que mantesse ela ainda com uma grande
Iugoslávia, tá? Aí na questão número 13, o Reino Unido é uma unidade política composta por, aí eu coloquei esse mapa aqui, né? Então olha lá, Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Só para lembrarmos, né? Como será que está a Rainha Elizabeth nesse momento, né? Como vocês gostavam de rir, né? A grande, poderosa mulher, né? Como será que ela está vivendo esses últimos dias, né? Que me veio na cabeça aqui de tanto que falamos nela no seu chazinho ali, né? Bom, vamos lá, né? E a questão número 14, né? Uma tirinha aqui da personagem Mafalda, aonde, né, ali assistindo a televisão, tudo compre, compre, compre. Bom, e quando a sociedade de consumo chegar à saciedade ali de consumo, hein? Então, a tirinha da personagem se refere à globalização, sim, né? Se refere à globalização do consumo desenfreado aqui nesse caso. Compre, 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 né? Na tirinha, qual o principal veículo portador da mensagem? Hoje nós sabemos o poder que uma propaganda tem, né? Influenciando qualquer telespectador, né? Hoje a propaganda, hoje os meios de comunicação, aquela guerra, né? A guerra espacial que nós vivemos, olha como fica, tá? Pessoal, não é difícil e não é fácil, depende agora de vocês, tá certo? Eu quero dizer que eu tô sentindo muita falta de vocês. Aquela segunda-feira à tarde onde eu bato as mãos assim para vocês acordarem, né? Depois de terem almoçado só alimentos saudáveis, que eu sei que vocês fazem isso, né? Mas lembrando, gente, essa ordem política aqui, ela é totalmente sujeita à mudança. Nós estamos vendo aí um embate entre Estados Unidos, China, né? O que vem acontecendo nos países da Europa, até mesmo aqui no Brasil com a doença, né, do Covid-19 aí. Mas eu espero que solucione rápido, que retornemos o mais rápido possível para as aulas, né? E como será a nova ordem para 2021? Beijo.